Sejam todos bem-vindos ao canal. Relato 1. Eu rodo estrada desde os 19 anos. Já perdi a conta de quantas madrugadas atravessei sozinho, quantos cafés fracos tomei em beira de posto e quantas vezes dormi com o volante quente ainda nas mãos. A estrada vira parte da gente. A gente aprende a ouvir o motor como se fosse um batimento do próprio coração. Aprende a reconhecer quando algo está errado, mesmo sem saber explicar o quê. E foi numa dessas noites que eu aprendi que nem todo o perigo da estrada aparece no retrovisor. Era uma quarta-feira, daquelas esquecidas por Deus. Eu vinha descendo o interior de Minas em direção ao norte de Goiás, puxando carga fechada, lona bem amarrada, prazo apertado. O tipo de viagem que a gente faz calado, sem parar muito, só querendo chegar logo. Já passava das 2 da manhã quando o rádio começou a chiar. Não era música, nem caminhoneiro chamando no PX. Era um chiado irregular, como se alguém respirasse do outro lado. Ajustei o botão, dei uns tapas no painel, e nada. O som vinha e ia, sempre quando a estrada ficava mais deserta. Ali já não tinha mais cidade, nem luz distante. Só asfalto, mato fechado e aquela sensação estranha de estar sendo observado. Não era medo ainda. Era desconforto. O tipo de coisa que caminhoneiro aprende a ignorar. Foi então que vi o primeiro sinal. No acostamento, parado, um caminhão antigo. Muito antigo. Daqueles cara chata, pintura apagada, faróis redondos. Parecia fora do tempo. Pensei em parar, oferecer ajuda. Mas quando cheguei mais perto, vi que não tinha placa. Nenhuma. Nem dianteira, nem traseira. E o mais estranho, o motorista estava sentado no banco, olhando reto para frente, imóvel. Passei devagar, buzinando curto. Nada. Quando olhei pelo retrovisor, o caminhão simplesmente não estava mais lá. O suor escorreu frio pelas costas. Segui viagem tentando racionalizar. Talvez tenha sido ilusão. Cansaço. Madrugada prega a peça. Mas o rádio voltou a chiar. E dessa vez, no meio do ruído, ouvi uma voz. Não para. Era baixa, rouca, quase um sussurro. Meu coração disparou. Apertei o volante com força. Olhei em volta. Ninguém. Só eu, o caminhão e a estrada. Não para aqui, repetiu a voz, agora mais clara. Desliguei o rádio de vez. Foi aí que a estrada começou a mudar. As faixas do asfalto pareciam mais apagadas. As placas, tortas, enferrujadas, com nomes de cidades que eu nunca ouvi falar. O GPS travou, mostrando uma linha reta infinita, como se eu estivesse fora do mapa. E então, vi a mulher. Ela surgiu do nada, caminhando no meio da pista. Vestia um vestido claro, antigo, sujo de terra. O cabelo cobria o rosto. Pisei no freio com tudo, buzinei desesperado. Ela não reagiu. Quando o caminhão finalmente parou, a poucos metros dela, ela ergueu a cabeça. O rosto, não era um rosto. Era como se estivesse desfocado, sem olhos definidos, sem boca. Apenas uma mancha pálida onde deveria haver feições. Ela apontou para trás de mim. Eles vêm, disse, sem mover os lábios. Antes que eu pudesse reagir, o motor apagou sozinho. O silêncio caiu pesado, tão pesado que doía nos ouvidos. Nem grilo, nem vento. Nada. Então ouvi passos. Muitos. Olhei pelo retrovisor lateral e vi sombras surgindo da mata. Homens. Caminhoneiros. Alguns sem cabeça. Outros com o corpo torto, como se tivessem quebrado em acidentes antigos. Usavam roupas de épocas diferentes. Todos vinham andando devagar, arrastando os pés, em direção ao meu caminhão. A mulher começou a se afastar, andando de costas, ainda apontando. Não desce, não olha, não responde. A voz dela ecoava dentro da cabine. Alguém bateu na porta. 3 pancadas secas. Companheiro, abre aí, disse uma voz conhecida demais. Era a voz do Zé Pequeno, caminhoneiro que morreu anos antes num tombamento na BR-153. Eu tinha ido no enterro. A gente só quer conversar. Outra voz falou, vinda de trás. As batidas se multiplicaram. No vidro. Na lataria. No teto. O caminhão começou a balançar. Fechei os olhos e rezei como não rezava desde criança. Pedi para qualquer coisa que estivesse me ouvindo me tirar dali. Foi quando senti a chave virar sozinha na ignição. O motor roncou alto.
Abri os olhos e acelerei com tudo, passando por cima da mulher, das sombras, de tudo. O caminhão sacudiu, mas não senti impacto nenhum. Quando olhei pelo retrovisor, não havia estrada. Só neblina. Pisando fundo, atravessei aquilo sem saber por quanto tempo. Minutos? Horas? Não sei. Até que, de repente, vi luzes. Um posto. Gente. Barulho. Vida. Parei o caminhão tremendo. O frentista me olhou estranho. Rapaz, você tá pálido. De onde você vem? Contei parte da história. Ele me interrompeu, sério. Essa estrada que você falou, ela foi desativada faz mais de 20 anos. Teve um acidente grande. Comboio de caminhões. Pegou fogo. Morreram muitos. Naquela noite, dormi no posto, dentro da cabine, com a luz acesa. Nunca mais passei por aquele trecho. Mas às vezes, na madrugada, quando o rádio chia sozinho, eu ainda ouço alguém sussurrar. Não para. E eu obedeço. Relato 2. Eu sempre disse que estrada tem memória. Quem vive dela aprende isso cedo. O asfalto guarda marcas que não aparecem durante o dia, mas à noite, quando o mundo dorme, elas se levantam como feridas mal cicatrizadas. Eu já tinha ouvido histórias demais para ignorar isso, mas nunca pensei que fosse viver algo que até hoje evito contar em posto, com medo de alguém reconhecer o lugar. Era uma sexta-feira de lua encoberta, dessas em que o céu parece pesado demais. Eu saí de Cascavel puxando carga de grãos rumo ao Nordeste. Viagem longa, solitária, daquelas que a gente faz conversando só com o motor. O rádio no PX ia e vinha com vozes conhecidas, caminhoneiros reclamando de buraco, radar, sono. Tudo normal. Normal demais. Foi depois de passar por um trecho pouco movimentado da BR que o silêncio começou. Não silêncio comum. Um silêncio que engole. O rádio ficou mudo, como se alguém tivesse desligado todos ao mesmo tempo. Nenhum farol no sentido contrário, nenhuma luz atrás. Só eu e a faixa branca correndo sob o caminhão. O relógio marcava 1h17. Eu sei porque olhei várias vezes depois, tentando entender quando o tempo começou a se repetir. A primeira coisa estranha foi o cheiro. Um cheiro forte de diesel queimado misturado com ferrugem e algo mais, carne queimada. Pensei em acidente recente. Reduzi a velocidade, alerta. Foi quando vi o caminhão atravessado no acostamento. Era um bitrem antigo, cabine quadrada, pintura azul quase apagada. A carga estava intacta, mas o cavalo mecânico parecia derretido em alguns pontos, como se tivesse passado por um incêndio intenso. Não havia bombeiro, não havia sinalização, não havia ninguém. Quando passei devagar, vi o motorista sentado dentro da cabine. Ele estava carbonizado. Mas se mexeu. Virou a cabeça devagar, rangendo, e me encarou. Os olhos eram 2 pontos claros no meio do rosto queimado. A boca abriu num sorriso impossível. Eu acelerei. O rádio estourou num chiado violento, e várias vozes começaram a falar ao mesmo tempo, se atropelando, chorando, gritando números de placa, nomes, datas. Fraia. Já é tarde. Fica com a gente. Tapei os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro da minha cabeça. A estrada começou a mudar de novo. As placas indicavam cidades que não existiam mais. Eu reconhecia os nomes de histórias antigas, de lugares abandonados depois de acidentes, enchentes, massacres que ninguém gosta de lembrar. Então começou a neblina. Espessa, pesada, baixa. O farol alto mal cortava 2 metros à frente. Foi quando senti o impacto. Algo bateu na lateral do caminhão. Depois outro impacto atrás. O caminhão balançou como se estivesse sendo empurrado por mãos gigantes. Olhei pelo retrovisor e vi eles correndo atrás de mim. Caminhoneiros. Alguns sem pernas, se arrastando. Outros com o corpo dobrado de forma errada. Tinham partes de caminhões grudadas neles, volante no peito, cinto atravessando o pescoço, farol no lugar dos olhos. Eles corriam sem som. Passei por um trecho onde a estrada fazia uma curva fechada. A neblina se abriu por um segundo e vi o que nunca vou esquecer. Uma fila interminável de caminhões queimados, empilhados um sobre o outro, formando uma espécie de cemitério de ferro. Entre eles, sombras se moviam, batendo nas portas, pedindo passagem, pedindo carona, pedindo descanso. Roda mais um pouco pra gente,
uma voz surgiu no banco de trás. Senti o banco afundar, como se alguém tivesse sentado ali. Não olhei. Não respondi. Lembrei do que um velho caminhoneiro me disse uma vez: se ouvir voz onde não tem ninguém, segue em frente e não reconhece. Reconhecer é aceitar. Aceitar é ficar. Rezei de novo, com a voz falhando, prometendo nunca mais reclamar da solidão da estrada. O motor começou a perder força. O painel piscava. A temperatura subia rápido demais. Eu sabia que se parasse, não sairia dali. Foi quando vi a cruz. Uma cruz torta à beira da pista, cheia de fitas velhas, nomes apagados, placas improvisadas. No pé dela, uma mulher ajoelhada, vestida de preto, o rosto coberto por um véu. Quando passei, ela levantou a cabeça. Os olhos dela eram profundos demais. Corre, enquanto ainda é vivo, ela disse. A estrada despencou numa descida longa. O caminhão ganhou velocidade sozinho. A neblina se dissipou de repente, como se nunca tivesse existido. Luzes. Carros. Vida. Parei no primeiro posto e vomitei no chão. O frentista me perguntou se eu tinha visto o acidente. Que acidente? Perguntei. Ele apontou para a TV. Notícia antiga. Reprisada. Há exatos 27 anos, um comboio de caminhões pegou fogo neste trecho da BR. Nenhum sobrevivente. Voltei pro caminhão em silêncio. Desde aquela noite, evito rodar de madrugada em estradas antigas. E quando passo por cruzes na beira da pista, nunca buzino. Eles podem responder. Relato 3. Se você roda a estrada tempo suficiente, aprende uma coisa: nem toda viagem termina quando o caminhão para. Algumas continuam dentro da cabeça da gente, se repetindo em sonho, em silêncio, no som do motor. O que eu vivi naquela madrugada nunca terminou de verdade. Eu só sigo em frente porque aprendi que olhar para trás é exatamente o que eles querem. Era começo de inverno, frio seco cortando o rosto mesmo com o vidro fechado. Eu vinha da região de Rio Verde, carregado até o limite, descendo em direção ao sudeste. O tipo de trecho que todo mundo conhece, mas ninguém gosta de fazer de madrugada. Poucos postos, sinal ruim, quilômetros e mais quilômetros de nada. No começo, tudo parecia normal. Rádio ligado, café amargo no copo térmico, farol cortando o escuro. O relógio marcava pouco depois da meia-noite quando notei que fazia tempo demais que eu não via nenhum outro veículo. Nem carro, nem moto, nem caminhão. Estrada limpa demais sempre é sinal ruim. O rádio começou a dar problema logo depois. Primeiro foi só um chiado leve, intermitente. Depois vieram vozes cortadas, como se alguém falasse debaixo d'água. Pensei que fosse interferência, até reconhecer uma gargalhada curta, abafada, igualzinha à do Paulão. O Paulão tinha morrido 3 anos antes, esmagado entre 2 cavalos mecânicos no engavetamento. Eu vi o caminhão dele virar sucata. Não tinha como aquela voz existir. Paulão? Falei no impulso, esquecendo todas as regras da estrada. O rádio ficou mudo na mesma hora. O motor engasgou. As luzes do painel piscaram, e um frio diferente entrou na cabine. Não era o frio da noite. Era outro. Um frio que vem de dentro para fora. Segui em frente, repetindo para mim mesmo que era cansaço. Sempre é cansaço, até deixar de ser. Alguns quilômetros depois, vi o primeiro caminhão parado no acostamento. Depois outro. E mais outro. Todos antigos. Todos desligados. Todos com o mesmo detalhe, faróis apagados, mas cabine iluminada por dentro. Passei pelo primeiro devagar e olhei. O motorista estava lá dentro, mãos no volante, cabeça baixa. Parecia dormir. No segundo, o motorista olhava fixo para frente, olhos arregalados, como se tivesse visto algo que não conseguiu esquecer. No terceiro, o banco estava vazio, mas o volante girava sozinho, rangendo devagar. Não parei. Nunca se para onde tem silêncio demais. A estrada começou a parecer errada. Longa demais. Reta demais. O GPS girava, recalculava, travava. As placas indicavam cidades com nomes riscados, como se alguém tivesse tentado apagar aquilo da existência. Então começou o cheiro. Fumaça velha. Borracha queimada. Sangue seco. Foi quando ouvi a primeira batida. Toque. Na traseira do baú. Ignorei. Toque. Toque. Mais forte. Ô parceiro,
Uma voz masculina veio de fora, para ir rapidinho. A voz vinha de trás, mas parecia ecoar dentro da cabine. Acelerei. O contagiro subiu além do normal. Só uma informação, outra voz disse, agora do lado do passageiro. O banco afundou levemente, como se alguém tivesse encostado ali. O cinto de segurança bateu sozinho contra a porta. Não olhei. Nunca olhe. A estrada começou a descer numa serra que eu não lembrava de existir. Curvas fechadas, neblina rasteira. Farol alto não ajudava. Foi numa dessas curvas que vi o acidente. Ou o que restou dele. Caminhões empilhados, retorcidos, queimados. Alguns ainda fumegavam, mesmo parecendo estar ali há décadas. Cabines esmagadas. Cargas espalhadas. E entre os destroços, gente andando. Eles não caminhavam como vivos. Arrastavam partes do corpo. Alguns carregavam pedaços de si mesmos. Um vinha segurando o próprio braço. Outro puxava algo pesado preso às costas. Quando passou sob o farol, vi que era um eixo de caminhão atravessado no corpo. Eles levantaram a cabeça quando me viram. Todos ao mesmo tempo. O rádio ligou sozinho. Agora você vê, várias vozes disseram juntas, agora você lembra. Eu não lembrava de nada. Mas meu corpo lembrava. As mãos tremiam. A respiração falhava. O caminhão parecia pesado demais, como se algo tivesse subido junto. Foi aqui, disse uma voz atrás de mim, ninguém parou. Senti um bafo gelado no meu pescoço. Você também não vai parar, né? O motor começou a morrer. O painel apagou quase tudo. Só a luz da bateria piscava, fraca, como um coração prestes a desistir. A descida continuava, sem fim. Se o caminhão apagasse ali, eu sabia que não sairia. Foi quando vi o farol. Um único farol aceso no meio da neblina. Um caminhão vindo no sentido contrário, lento, firme, como se estivesse fora daquele pesadelo. Quando ele passou por mim, o motorista buzinou 2 vezes. Pi, pi, sinal antigo. Aviso de perigo. Naquele instante, tudo sumiu. Neblina. Sombras. Cheiro. Vozes. O motor voltou com força total. O painel acendeu. A estrada virou asfalto comum de novo. Placas novas. Refletores. Vida. Parecia que eu tinha atravessado um túnel invisível. Pare no primeiro posto, quase amanhecendo. O frentista me olhou estranho. Você veio da serra antiga? Perguntou. Que serra? Respondi, com a voz falhando. Ele fez o sinal da cruz. Aquela ali ninguém mais passa de noite. Dizem que quem morreu lá ainda roda procurando carona, ou alguém que pare no lugar deles. Entrei na cabine, fechei a porta e fiquei sentado no escuro. Quando liguei o rádio, uma última frase passou no chiado, quase carinhosa. Boa viagem, parceiro, até a próxima curva. Desde então, nunca mais respondi rádio estranho. Nunca mais parei para pedido na madrugada. E se vejo o caminhão antigo parado no acostamento, eu acelero. Porque algumas viagens não querem chegar ao destino. Elas querem companhia. Relato 4. Eu aprendi cedo que a estrada não gosta de quem tem pressa. Ela cobra. Sempre cobra. E quando não cobra em dinheiro, cobra em outra coisa. Tem trecho que aceita pedágio, buraco, sono. Mas tem trecho que cobra memória, sanidade e às vezes gente. Eu já rodava havia quase 20 anos quando isso aconteceu. Não era novato, não era afoito, não era desses que inventam história para assustar imposto. Eu era do tipo que ria dessas coisas. Até aquela viagem. Saí do interior de São Paulo com destino ao norte do país, puxando carga pesada, daquelas que fazem o caminhão gemer em subida. A previsão era simples, 2 dias de estrada, paradas rápidas, nada de rodar madrugada adentro. Mas prazo não respeita promessa. À meia-noite, eu ainda estava em trecho antigo de BR, daqueles que foram desviados, retificados, mas nunca totalmente abandonados. A estrada nova corria paralela, invisível na escuridão, enquanto a velha continuava ali, teimosa, sendo usada por quem não conhecia, ou por quem não tinha escolha. O primeiro sinal veio como todos os outros, pequeno demais para assustar. O rádio desligou sozinho. Não deu chiado, não estalou. Apenas morreu. Olhei o painel, mexi no botão, nada. Estranhei, mas segui. Celular sem sinal.
GPS travado. Pensei, normal. Sempre é assim que a gente começa a justificar. Alguns quilômetros depois, percebi que a estrada não acabava nunca. Eu conhecia aquele trecho. Sabia exatamente onde ficava cada curva, cada descida, cada ponte. Mas elas não vinham. Era como se o asfalto tivesse sido esticado, alongado, transformado numa fita infinita sob meus faróis. Foi aí que vi a cruz. Uma cruz de madeira velha, torta, com restos de fita colorida apodrecida pelo tempo. Depois outra. E outra. E outra. Muitas. Próximas demais umas das outras. Cada uma com um nome diferente. Alguns apagados. Outros riscados, como se alguém tivesse tentado esquecer quem estava ali. O ar começou a mudar. Ficou pesado, abafado, mesmo com a janela entreaberta. O cheiro veio logo depois. Óleo velho, ferro quente, coisa queimada há muito tempo. Não era cheiro de acidente recente. Era cheiro de coisa que nunca terminou de queimar. O primeiro caminhão apareceu parado no acostamento, faróis apagados. Antigo. Muito antigo. Parecia saído de fotografia em preto e branco. Passei devagar, atento. O motorista estava lá dentro, mãos no volante, cabeça caída. Pensei que estivesse dormindo. Quando cheguei ao segundo caminhão, percebi o detalhe que gelou minha espinha. Era exatamente igual ao primeiro. Mesma pintura descascada. Mesma marca. Mesma batida na lateral. No terceiro, entendi. Era o mesmo caminhão. Repetido. Como se a estrada estivesse rodando em círculo, me mostrando a mesma coisa sob ângulos ligeiramente diferentes. O rádio ligou sozinho. Você demorou. A voz não vinha clara. Era como se várias bocas falassem ao mesmo tempo, tentando usar a mesma garganta. A gente espera há muito tempo. Meu corpo inteiro gelou. Não respondi. Continuei dirigindo, olhos fixos na pista. Foi quando senti o peso. O caminhão ficou mais pesado. Não como carga mal distribuída. Era outro tipo de peso. Um peso que não fazia barulho, mas puxava para baixo. Como se algo tivesse subido na carroceria, ou dentro de mim. Não lembra? A voz continuou, você passou por aqui antes. Minha cabeça começou a doer. Uma dor profunda, antiga. Imagens começaram a surgir, forçadas. Sirenes, fogo, metal se dobrando, gente gritando no rádio pedindo ajuda que nunca chegou. Eu comecei a lembrar sem querer. Anos atrás, eu tinha passado por ali. Madrugada. Sono. Um acidente grande à frente. Caminhões parados. Gente pedindo ajuda no acostamento. Eu não parei. Ninguém parou. Todo mundo seguiu. Porque estrada ensina a seguir. Agora é sua vez de parar, disseram. A cabine esfriou de repente. O vidro começou a embaçar por dentro. No reflexo, vi sombras no banco de trás. Muitas. Ombro colado em ombro. Silenciosas. Pacientes. Só um pouco. Só até amanhecer. A gente dirige junto. O volante puxou sozinho para a direita, em direção ao acostamento. Lutei contra, com toda a força que tinha. O caminhão tremia. O motor berrava como bicho ferido. Foi quando vi o retrovisor. A estrada atrás de mim estava cheia. Caminhões queimados. Capotados. Empilhados. Rodando sozinhos, sem motorista visível, mantendo distância perfeita uns dos outros. Um comboio impossível, silencioso, eterno. E no meio deles, gente andando. Alguns sem rosto. Outros com o corpo marcado por cintos, ferragens, placas de identificação fundidas à pele. Caminhoneiros de todas as épocas. Chapéu velho. Jaqueta antiga. Uniforme que não existe mais. Eles caminhavam sem pressa. Sabiam que eu não tinha para onde ir. Todo mundo para um dia, sussurrou alguém no meu ouvido, a estrada cobra. Foi quando lembrei de uma coisa que meu pai dizia, ele também caminhoneiro, se a estrada te chamar pelo passado, responde com o presente. Abaixei a cabeça e gritei o nome de alguém vivo. Qualquer nome. O meu. O da minha mãe. O da minha filha. O som saiu rouco, falhado, mas saiu. O caminhão deu um tranco violento. O volante voltou pro centro. O comboio atrás de mim começou a se dissolver, como fumaça contra o vento. O rádio gritou, agora com uma única voz, furiosa. Você devia ter ficado.
O motor respondeu com um rugido que eu nunca tinha ouvido antes. O caminhão disparou. A estrada começou a mudar. As cruzes sumiram. As sombras recuaram. O cheiro desapareceu. Luzes surgiram adiante. Um posto. Gente. Movimento. Quando parei, minhas mãos estavam tão travadas que precisei de ajuda para sair da cabine. O frentista me segurou pelo braço. Você saiu de onde, amigo? Olhei para trás. A estrada antiga não estava mais lá. Só mato fechado. Daquela ali, apontei. Ele empalideceu. Aquela estrada foi fechada depois do incêndio grande. Dizem que quem passa de noite ainda escuta rádio chamando. Nunca contei essa história inteira para ninguém na estrada. Só em sonho. Só quando o rádio chia sozinho. Só quando passo por cruzes demais. Porque eu sei. A estrada lembra. E se você lembrar junto, ela te leva de volta. Relato 5. Dizem que caminhoneiro aprende a conversar com o silêncio. Eu sempre achei isso exagero. Silêncio para mim era descanso, era sinal de estrada livre. Até a noite em que o silêncio começou a responder. Eu vinha do Mato Grosso, puxando carga frigorificada, rumo ao litoral. Viagem longa, dessas que a gente mede em dias, não em quilômetros. O prazo já tinha estourado, e eu resolvi forçar a madrugada, mesmo sabendo que aquele trecho da BR era conhecido por acidente, curva fechada e história mal contada. O relógio do painel marcava 2h08 quando notei a primeira coisa estranha, o frio dentro da cabine. Não o frio do baú, mas um frio que parecia vir do chão, subindo pelas pernas, como se o asfalto estivesse respirando. A estrada estava limpa demais. Sem buracos. Sem lixo. Sem marca de pneu. Aquilo me incomodou. Estrada de verdade nunca está limpa. O rádio estava ligado no volume baixo, só para quebrar o vazio. Foi quando começou o chiado. Não forte. Um chiado educado, insistente, como alguém batendo de leve numa porta. Tem alguém aí? A voz saiu no meio do ruído, clara demais para ser interferência. Quase respondi. Segurei a língua a tempo. Caminhoneiro velho sabe, responder é abrir conversa. E conversa, na estrada, vira compromisso. Ignorei. Alguns quilômetros depois, vi a placa, trecho desativado, siga pela rota nova. A seta apontava para a direita. Mas a estrada à direita estava tomada pelo mato, escura demais. O asfalto à frente parecia novo, convidativo. Segui reto. Foi aí que o mundo ficou errado. O céu desapareceu. Não escureceu, desapareceu. Como se alguém tivesse apagado tudo acima da linha do farol. Só existia estrada. O motor parecia distante, ecoando num lugar grande demais. Comecei a ver caminhões no acostamento. Muitos. Parados, alinhados, como se estivessem esperando ordem para sair. Todos desligados. Todos com a porta aberta. Dentro de alguns, havia gente sentada, cabeça baixa. Em outros, ninguém. Mas em todos, o rádio estava ligado. Passando devagar, ouvi fragmentos de vozes saindo de cada um. Falta pouco. Agora vai. Era só mais uma curva. O cheiro veio depois. Cheiro de gelo velho misturado com coisa estragada. Meu baú começou a vibrar, como se algo lá dentro tivesse acordado. Pediu a voz no rádio, só para conversar. O banco do passageiro afundou de leve. O cinto se mexeu. Não olhei. A estrada começou a descer. Uma descida longa, interminável, sem placa, sem proteção. No meio dela, vi o acidente. Caminhões amontoados, esmagados uns contra os outros, formando uma parede de ferro. O gelo derretia e escorria pelo asfalto como sangue claro. Entre os destroços, pessoas caminhavam devagar, tropeçando, levantando, tentando sair, sem conseguir. Eles me viram. Todos. As cabeças se ergueram ao mesmo tempo. Os olhos refletiram o farol como de animal na mata. Você chegou atrasado, disseram, em coro. O rádio gritou. O painel piscou. O motor perdeu força. O caminhão começou a desacelerar sozinho, puxado pela descida, como se o pé não fosse mais meu. Fica. Ajuda a gente. Agora é sua vez. Senti mãos no volante. Frias. Muitas. Gritei. Não palavra. Som puro.
O tipo de grito que vem quando o corpo percebe que não tem mais escolha. Foi quando vi a luz. Um farol alto vindo de trás. Um caminhão moderno, novo, buzinando forte, colando na traseira. Pi! O impacto sonoro me acordou. Tudo sumiu. O acidente. As vozes. As mãos. A estrada voltou. Placas novas. Faixas refletivas. Vida. Parei no próximo posto, tremendo. O frentista me olhou e falou antes mesmo de eu abrir a boca. Você pegou a rota velha, né? Assenti. Ela leva quem escuta, ele disse, sério, quem responde, não volta. Voltei pro caminhão ao amanhecer. O baú estava intacto. Mas o rádio não desligava mais. Até hoje, às vezes, no meio da madrugada, ele liga sozinho e pergunta: tem alguém aí? E eu sigo em silêncio. Porque agora eu sei. O silêncio também escuta. Relato 6. Eu nunca tive medo de estrada. Respeito, sim. Medo, não. Medo a gente sente de coisa viva, imprevisível. Estrada, pra mim, sempre foi sincera. Se você errar, ela cobra na hora. Se fizer certo, deixa passar. Pelo menos era o que eu acreditava, até aquela viagem em que percebi que a estrada também observa, espera e escolhe. Eu vinha rodando havia 3 dias quase sem parar. Carga pesada, prazo curto, telefone do patrão ligando mais que o rádio. Saí do sul e já tinha cortado metade do país quando entrei num trecho antigo, desses que aparecem pouco nos mapas novos, mas continuam sendo usados por quem conhece ou por quem não tem alternativa. Era madrugada fechada, sem lua, céu baixo, e o ar tinha um peso estranho, como se anunciasse chuva que nunca vinha. No começo, nada fora do normal. Motor firme, marcha bem encaixada, café quente no copo. O rádio no PX ia baixo, só para quebrar o silêncio. Mas aos poucos, as vozes foram sumindo. Um por um. Até sobrar apenas o chiado. Estrada vazia demais sempre incomoda. Caminhoneiro sabe disso. Onde não passa ninguém, tem motivo. Foi quando vi a primeira placa estranha. Não era aviso comum. Era uma placa velha, torta, quase caída, escrita à mão. Siga sem parar. Achei que fosse brincadeira de alguém. Ri sozinho. Continuei. Alguns quilômetros depois, outra placa. Não desça. O riso morreu ali. O cheiro veio logo depois. Um cheiro difícil de explicar, mistura de diesel velho, ferrugem molhada e algo doce demais, cheiro de coisa que apodreceu sem nunca ser enterrada direito. O ar dentro da cabine ficou pesado, mesmo com o vidro aberto. Foi aí que vi o primeiro caminhão parado. Antigo. Muito antigo. Cabine quadrada, pintura desbotada, lona rasgada. Parecia abandonado há décadas, mas o motor ainda estava ligado. Passei devagar e olhei por instinto. O motorista estava sentado ao volante. Ou o que restava dele. O corpo estava inclinado, preso pelo cinto, mas a cabeça pendia torta, como se o pescoço não aguentasse mais. O rosto estava escuro, manchado, impossível de reconhecer. Mesmo assim, ele se mexeu. Virou levemente o rosto em minha direção. Os olhos abriram. Eu acelerei. O rádio estourou em chiado, e uma voz surgiu, clara demais. Boa noite, parceiro, estrada longa, né? Reconheci a voz antes mesmo de pensar. Era do Nivaldo. Caminhoneiro antigo, conhecido de posto. Tinha morrido anos atrás num tombamento com incêndio. Eu mesmo tinha passado pelo local no dia seguinte. Não responde, outra voz sussurrou, quase colada no meu ouvido, não responde. O banco do passageiro afundou lentamente. Senti o peso. Não olhei. A estrada começou a mudar. As faixas desapareceram. O asfalto ficou mais escuro, irregular, como se fosse remendo sobre remendo. As árvores nas laterais se aproximaram demais, formando um corredor fechado. A sensação era de estar entrando em algo, não passando por algo. Então começaram as cruzes. Dezenas. Centenas. Algumas simples, outras com capacete pendurado, pedaços de retrovisor, placas com nomes quase apagados. Em muitas, rádios velhos presos por arame. E todos estavam ligados. Passando por eles, ouvi fragmentos de vozes saindo dos rádios. Freia. Era ali. Ajuda a gente. Só mais um pouco.
O caminhão ficou pesado de novo. Mais pesado do que qualquer carga que eu já puxei. O motor começou a reclamar, como se estivesse subindo uma serra invisível. Você lembra desse trecho? A voz do rádio voltou, passou aqui aquela noite. E eu lembrei. Lembrei da fumaça à distância. Do fogo iluminando o céu. Do rádio cheio de pedidos de ajuda. Lembrei de ter diminuído, e depois acelerado. Lembrei de pensar já tem gente demais parada. Lembrei de seguir viagem. Ninguém parou, disseram várias vozes ao mesmo tempo, agora ninguém vai. O volante puxou sozinho. O caminhão começou a ir em direção ao acostamento, onde dezenas de caminhões queimados estavam alinhados, como um estacionamento macabro. Alguns ainda fumegavam. Outros estavam completamente consumidos, só a estrutura retorcida. Entre eles, gente. Caminhoneiros de todas as idades. Alguns sem rosto. Outros com o corpo fundido ao caminhão. Havia quem arrastasse o próprio baú preso às costas. Eles não gritavam. Não corriam. Só esperavam. Desce, sussurrou alguém no banco de trás, é sua vez de esperar com a gente. Senti mãos nos meus ombros. Muitas. Frias. Pesadas. Foi quando lembrei do rádio do meu pai. Caminhoneiro velho, raiz. Ele dizia que, quando tudo desse errado, era para ligar numa frequência específica, antiga, que quase ninguém usava mais. Com as mãos tremendo, girei o botão. Silêncio. Depois, uma voz fraca, distante, mas viva. Caminhão na escuta. Gritei. Chorei. Pedi ajuda. O caminhão deu um tranco violento. As mãos desapareceram. O peso sumiu. O comboio à beira da estrada começou a se desfazer como fumaça ao vento. O rádio gritou, agora em raiva. Você devia ter ficado. A estrada mudou de repente. Faixas refletivas surgiram. Placas novas. Luz ao longe. Vida. Parei no primeiro posto ao amanhecer. O frentista me olhou sério. Você passou pela estrada velha, né? Assenti. Ela só solta quem lembra que ainda tá vivo. Nunca mais passei por lá. Mas às vezes, na madrugada, quando tudo fica quieto demais, meu rádio liga sozinho. E alguém pergunta, vai parar dessa vez? E eu sigo. Porque estrada não esquece. E quem esquece, vira parte dela. Relato 7. Tem estrada que a gente percorre. E tem estrada que percorre a gente. Demorei muitos anos para entender isso. Passei boa parte da vida acreditando que volante firme e atenção bastavam. Que o perigo era buraco, curva fechada, imprudência dos outros. O que ninguém ensina é que existem trechos que não querem ser atravessados, querem ser lembrados. Eu vinha do norte, descendo com carga pesada, dessas que fazem o caminhão gemer mesmo em terreno plano. A viagem já estava atrasada, e eu tinha decidido rodar a madrugada inteira, mesmo contra tudo que o corpo pedia. Erro antigo, repetido por quem acha que conhece a estrada demais. Era perto das 3 da manhã quando percebi que algo estava errado com o tempo. O relógio do painel marcava 2h47. Olhei de novo minutos depois, 2h47. Pensei que tivesse falhado. Segui. Mais adiante, conferi outra vez. O mesmo horário. O ponteiro não se mexia. Só o caminhão seguia. O rádio estava ligado, mas não havia voz alguma. Nem chiado. Um silêncio limpo demais. Como se o mundo tivesse prendido a respiração. O trecho era antigo, asfaltado antes das duplicações, cheio de remendos e histórias ruins. Eu lembrava de ouvir falar de um acidente grande ali, muitos anos atrás, mas nunca dei importância. Acidente existe em toda a estrada. Foi quando vi o primeiro farol. Não vinha no sentido contrário. Estava parado, aceso, no acostamento. Um único farol, fraco, amarelado. Quando me aproximei, percebi que era um caminhão muito velho, daqueles que quase não se vê mais rodando. A cabine estava queimada. Passei devagar e vi que o interior ainda estava iluminado. O banco do motorista estava ocupado. Um homem sentado, imóvel, mãos grudadas no volante, como se tivesse sido moldado ali. O rosto parecia derretido, sem forma definida. Quando passei, ele virou a cabeça. O farol apagou. Meu estômago virou. Segui viagem, repetindo para mim mesmo que era cansaço. Sempre é assim que a gente tenta salvar a cabeça.
Mas logo depois vi outro caminhão. E depois outro. Todos iguais. Mesma posição. Mesmo farol. Mesma cabine destruída. O rádio ligou sozinho. Demorou. A voz saiu baixa, cansada. Não parecia ameaçadora. Parecia aliviada. Achamos que você não vinha mais. O banco do passageiro afundou lentamente. O cheiro de queimado entrou forte na cabine, misturado com algo metálico, quase doce. Sangue seco. Não para, outra voz sussurrou, não faz o mesmo erro. Minha cabeça começou a doer. Uma dor antiga, como lembrança forçada. E então eu lembrei. Anos atrás, eu tinha passado por aquele trecho. Madrugada. Neblina. Um engavetamento enorme. Caminhões em chamas. Gente gritando no rádio, pedindo ajuda, pedindo que alguém parasse, que ligasse para os bombeiros. Eu tinha diminuído. Depois acelerado. Você passou, a voz do rádio continuou, viu tudo, e foi embora. O peso voltou. Não no caminhão. Em mim. O volante ficou pesado. As marchas começaram a entrar com dificuldade. O motor roncava como se estivesse se afogando. No retrovisor, vi luzes surgindo. Muitas. Caminhões. Dezenas deles, vindo atrás de mim, todos antigos, queimados, rodando perfeitamente alinhados. Nenhum barulho de motor. Só o som do asfalto sendo engolido. Entre eles, sombras caminhando. Algumas se arrastavam. Outras empurravam pedaços de ferro presos ao corpo. Vi um homem sem pernas sendo carregado por outro. Vi alguém puxando um rádio preso ao pescoço, ainda transmitindo pedidos de socorro antigos. Agora é sua vez de parar, disseram em coro. A estrada começou a afunilar, se fechando como um funil de asfalto. À frente, vi o local do acidente como ele tinha sido naquela noite. Fogo alto, fumaça preta, caminhões amontoados, gente presa dentro das cabines. Mas agora tudo acontecia de novo. E eu estava chegando. O volante virou sozinho em direção ao acostamento. Lutei com todas as forças. Minhas mãos doíam. O caminhão tremia inteiro. Só um pouco. Alguém falou atrás de mim, só até amanhecer. Senti um peso se encostando nas minhas costas. Respiração fria no meu pescoço. Foi quando lembrei do que meu avô dizia, também caminhoneiro, enquanto você lembrar seu nome, a estrada não te leva. Gritei meu nome em voz alta. Gritei de novo. E de novo. O rádio explodiu em chiado. As vozes gritaram, furiosas. O caminhão deu um tranco tão forte que achei que fosse tombar. De repente, tudo sumiu. As sombras. O comboio. O cheiro. O peso. A estrada voltou ao normal. Faixas refletivas. Placas novas. Carros passando no sentido contrário. O relógio marcou 2h48. Parei no primeiro posto. Fiquei sentado na cabine por muito tempo antes de descer. O frentista me olhou sério. Você viu os caminhões, né? Assenti, sem conseguir falar. Eles só aparecem para quem passou direto naquela noite, disse ele. Quem parou, não vê mais nada, porque já ficou. Voltei pro caminhão ao amanhecer. No rádio, silêncio. Mas às vezes, quando o relógio marca exatamente 02:47, eu diminuo. Porque sei que naquele horário, a estrada ainda está esperando alguém parar. Relato 8. A estrada não começa no asfalto. Ela começa antes, na decisão de seguir. E termina depois, muito depois de o caminhão parar. Tem viagem que a gente faz com o corpo. Outras, a estrada faz com a gente. A minha começou numa madrugada comum demais para terminar do jeito que terminou. Eu vinha rodando havia dias. Não lembro mais quantos. Depois de um tempo, a gente para de contar. O corpo funciona no automático. Pé, embreagem, marcha, volante. A cabeça fica vazia, e é justamente aí que a estrada entra. Era um trecho antigo, desses que aparecem no mapa como linha fina, quase escondida, mas continuam sendo usados por quem quer cortar caminho ou fugir de pedágio. Já tinham me alertado, não passa ali de madrugada. Como todo caminhoneiro teimoso, passei. No começo, parecia normal. Asfalto gasto, placas antigas, refletor faltando. Nada que eu não tivesse visto 100 vezes antes. O rádio ligado baixo, só para não deixar o silêncio crescer. Foi quando percebi que não havia mais som nenhum além do motor.
Nem vento. Nem inseto. Nem pneu distante. Silêncio absoluto não existe na estrada. Olhei o relógio, 1h33. Segui. Alguns quilômetros depois, olhei de novo, 1h33. Dei um tapa no painel. Continuei. O tempo não andava, mas o caminhão andava. E isso é pior do que tudo parar. A primeira cruz apareceu pouco depois. Simples, torta, madeira velha. Depois outra. E outra. Tantas que deixaram de ser acidente isolado e passaram a parecer aviso. Algumas tinham nome. Outras só número de placa. Muitas tinham rádios pendurados, presos por arame enferrujado. Todos desligados. Até que um deles ligou. Chiou forte, depois estabilizou numa frequência limpa demais. Tá tarde, disse uma voz cansada, você não devia estar aqui. Reconheci aquele timbre. Era do Silveira. Rodamos juntos por anos. Ele morreu queimado quando o caminhão dele perdeu o freio numa descida. Não sobrou quase nada. Minha garganta travou. Não respondi. A gente tentou avisar, outra voz entrou, mais jovem, mas ninguém escuta. O banco do passageiro afundou de leve. Não como alguém sentando, mas como se o ar tivesse ficado mais pesado daquele lado. O cheiro veio logo depois. Fumaça velha, óleo quente, coisa queimada há muito tempo. Foi quando vi o primeiro comboio. Caminhões antigos, muito antigos, parados no acostamento, um atrás do outro, perfeitamente alinhados. Todos desligados. Todos com a porta aberta. Dentro, sombras sentadas, imóveis, esperando. Passei devagar, coração batendo no ouvido. Em um deles, vi algo que fez minhas mãos suarem no volante. O caminhão era igual ao meu. Mesma cor. Mesma marca. Mesmo risco na lateral que eu nunca consertei. Esse ainda não, alguém sussurrou atrás de mim, mas vai ser. A estrada começou a descer. Uma descida longa, sem placa, sem proteção. O motor segurava, mas o caminhão parecia ser puxado. O volante começou a vibrar, como se muitas mãos tentassem decidir a direção ao mesmo tempo. Então vi o acidente. Ou melhor, vi todos. Caminhões empilhados, queimados, retorcidos. Cabines esmagadas. Baús abertos, carga espalhada, misturada com restos humanos. O asfalto era preto, marcado por fogo antigo. Entre os destroços, caminhoneiros andavam devagar, sem pressa, repetindo gestos que fizeram no último instante. Puxar freio, abrir porta, gritar no rádio. Eles me viram. Todos. As cabeças se viraram juntas. Os olhos refletiram o farol como vidro molhado. Você passou direto, disseram, em coro, lembra? E eu lembrei. Lembrei da noite. Da fumaça no horizonte. Do rádio cheio de pedidos de socorro. Lembrei de pensar que já tinha gente demais parada. Que se eu parasse, podia virar mais um. Lembrei de acelerar. A estrada anotou, a voz do Silveira voltou, ela sempre anota. O caminhão perdeu força. O painel piscou. A marcha não entrava. O volante virou sozinho, apontando para o acostamento, para o meio do cemitério de ferro. Desce, sussurros surgiram por toda a cabine, só até amanhecer, depois você vai. Senti mãos nos braços. No pescoço. No peito. Pesadas, frias, cheias de ferrugem. Senti o banco de trás ceder, como se estivesse cheio. Aqui ninguém vai mais embora, disseram. Foi quando vi algo diferente. No meio dos destroços, parado, um caminhão moderno, limpo, faróis acesos. Um único. O motorista estava lá dentro, olhando direto para mim. Ele fez sinal com a mão. 2 toques curtos de buzina. Sinal antigo. Alerta. Aquilo quebrou algo dentro de mim. Gritei. Não por ajuda. Gritei meu nome. Gritei quem eu era. Gritei tudo que ainda me prendia do lado de cá. O caminhão deu um tranco violento. As mãos sumiram. As vozes viraram grito. O comboio começou a se desfazer, como fumaça contra vento forte. Você ainda vai voltar. Berraram, todo mundo volta. A estrada mudou de repente. Asfalto novo. Placas refletivas. Carros passando. Vida. Parei no primeiro posto ao amanhecer. Não consegui descer. Fiquei sentado, olhando minhas mãos tremendo. O frentista subiu na cabine, sério. Você viu eles, né?
Assenti. Eles só aparecem para quem passou direto, ele disse. Quem parou naquela noite, já faz parte da estrada. Liguei o caminhão e segui viagem. Nunca mais passei por aquele trecho. Nunca mais ignorei pedido na madrugada. Nunca mais respondi rádio estranho. Mas às vezes, quando o relógio marca exatamente 01:33, o rádio chia. E alguém pergunta, com voz cansada: vai parar dessa vez? E eu sigo. Porque a estrada espera. E ela sempre cobra. E enquanto você escuta essa história, talvez esteja em casa, seguro, com a luz acesa. Talvez esteja de fone, no escuro, deixando a madrugada passar. Ou talvez esteja na estrada agora. Esses relatos não são avisos claros. A estrada nunca avisa direito. Ela só repete. Repete nomes que ninguém responde mais. Repete pedidos de ajuda que ficaram no rádio. Repete erros que muita gente fingiu esquecer. Caminhoneiros dizem que certos trechos não aparecem no mapa, mas aparecem na memória. E quando a noite está quieta demais, quando o rádio chia sozinho, quando você sente vontade de acelerar sem saber por quê, talvez não seja pressa, talvez seja instinto. Porque nem toda luz no acostamento é ajuda. Nem toda voz no rádio quer companhia. E nem toda estrada aceita que você passe sem deixar algo para trás. Então, se um dia você rodar de madrugada e ouvir seu nome onde não tem ninguém, lembre-se do que foi contado aqui. Não pare. Não responda. E, principalmente, não olhe para trás. A estrada tem memória. E ela ainda está rodando. Boa viagem. Se você chegou até aqui, é porque essa estrada te prendeu. Então aproveita esse momento e se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos relatos que ainda estão por vir. Porque algumas histórias não terminam no primeiro vídeo. Deixa o like, ele ajuda o canal a continuar rodando e a levar essas histórias para mais gente que também respeita a estrada. Compartilha esse vídeo com alguém que vive na madrugada. Com quem pega a estrada cedo. Ou com quem já sentiu que o silêncio às vezes fala alto demais. E comenta aqui embaixo. Você já viveu algo estranho na estrada? Já ouviu o rádio chamar quando não tinha ninguém? Ou conhece algum trecho que ninguém gosta de rodar à noite? Lê os comentários com atenção. Às vezes, a história mais assustadora não está no vídeo.